Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bastidores S.A., nosso terceiro episódio, e esse podcast é para a gente falar dos bastidores de diversas profissões, e a gente traz pessoas que elas vão ensinar para a gente sobre os detalhes da profissão, e a gente vai ali fazendo perguntas e curiando um pouquinho sobre como é o bastidor de cada uma dessas profissões, e também aprender com elas como elas chegaram aonde elas chegaram. Para quem não me conhece, eu sou o André Matos, sou o host aqui do podcast, e estou com ele, Diógenes. E eu sou o Diógenes, co-host aqui do podcast. Estamos aí para contribuir com vocês também. E hoje a gente tem um convidado muito especial, né? Verdade. Hoje nós trouxemos aqui o Marcelo Coronel, que é CEO da Simplifica Mídias e consultor credenciado do Sebrae em marketing, vendas e finanças. No currículo dele não está falando isso, mas eu vou falar, meu ex-gestor, ex-gerente, né, Marcelo? Sim, tudo bem? Sim. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Olá, tudo bem? Tudo bem. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Realmente, o Dior trabalhou conosco na agência há uns 3-4 anos, 3-4 anos, atrás. E eu fico muito feliz de ver o crescimento do City Cuiabá, do Dior, do André, o quanto vocês têm conquistado, né, espaço aqui no cenário do nosso estado, do Mato Grosso e fora também. Exatamente. E boa parte do que eu sei hoje, pessoal, eu aprendi lá, no dia a dia, lá na agência. Sim. Na correria, porque os bastidores, né, como o nome do podcast diz, é totalmente diferente, né? Para quem vê um vídeo, para quem vê uma campanha. E o que nós vamos falar hoje, André? Olha, hoje eu já falei até pro Marcelo no off aqui que a gente vai conversar, vai ter a conversa que a gente sempre tem quando a gente se encontra, quando a gente sai para jantar, quando a gente troca figurinhas de negócios ali, porque a gente quer conversar sobre os bastidores, principalmente de uma das funções do marketing digital, que é o tráfego pago, que muita gente não sabe o que é, muita gente acha que é mil maravilhas, que é só colocar um dinheirinho lá na plataforma e tá tudo certo, e a gente quer pegar esse gancho, né, e falar sobre essas questões do tráfego pago. E muita gente acha que é só clicar naquele botãozinho do impulsionar que vai dar o resultado que precisa. E eu não sei você, gente, mas depende do objetivo, né, Coronel? Exatamente. Já Depende dando muito. spoiler, a Meta mudou o algoritmo agora recentemente. Ah, é? Então, muita coisa vai mudar ainda mais na parte de campanhas. Isso aí eu não sabia. Exatamente. Mas assim, realmente a gestão de tráfego ela passa por vários processos, né? Desde criação de planejamento de campanhas. Então tem muita parte interna dos bastidores que muitas vezes as pessoas não têm o certo conhecimento. E quando a gente fala assim de tráfego pago, vamos pensar que a gente está falando para uma pessoa que não é da área e ela não faz a mínima ideia do que é o tráfego pago. Às vezes algumas pessoas acham que tem a ver com coisas ilícitas, né? Mas não, gente, não tem nada a ver com isso. Não é então, Coronel, explica pra gente o que é o tráfego pago. Sim. Tráfego pago são as campanhas de anúncios online, onde você utiliza as plataformas que existem hoje no mercado, os canais digitais, as redes sociais, para vincular a sua marca na internet. Eu gosto muito de frisar também o conceito do marketing, porque as pessoas muitas vezes confundem um pouco, mas o marketing é o posicionamento da sua marca na internet. Então nós temos as mídias tradicionais, que é TV, rádio, as mídias offline, que são as mídias impressas, e nós temos a mídia digital, que são através delas que são realizadas as campanhas de tráfego. Entendi. Hoje as principais plataformas são o Google, né, o Meta e o TikTok. São uma das mais usadas. Mas o LinkedIn também é possível, entre outros. Então deixa eu ver se eu entendi. O tráfego pago, você paga para o Facebook levar a sua marca para mais pessoas. Seria isso? Se você estivesse pagando para uma determinada emissora de televisão para passar a sua propaganda entre uma novela, por exemplo, ou algo parecido. Exatamente. Acho que todo mundo já teve uma experiência de estar no Instagram, ver um post de um familiar, de um amigo, de uma pizzaria que você segue, e de repente você vê um anúncio de uma bolsa ou de um calçado ali. Então, o tráfego pago é isso. É o posicionamento através das mídias digitais. Então não é o Instagram adivinhando o que a gente pensa, não. É justamente a estratégia do tráfego pago. Seria isso? Exatamente. Mas, na verdade, ele acaba não vendo exatamente o que nós pensamos, mas ele analisa os dados e analisa comportamentos. Então, por isso que fala assim, eu tava pesquisando aqui sobre uma mochila, de repente vários anúncios ali de mochila aparecendo. Exatamente. Ele vê justamente o comportamento que a pessoa tá tendo na rede social. E hoje você consegue fazer isso para as empresas. É levar, por exemplo, o produto, o cara vende uma mochila, entregar essa mochila para pessoas que pesquisaram sobre mochila. Exatamente. É isso? São dois canais distintos, né? Pensando em Google e Meta principalmente, né? O Google, geralmente, a pessoa ela tem uma intenção de compra. Então, se eu entro no Google e pesquiso mochila, ele vai me mostrar ali os sites, né, que estão vendendo mochila. A rede social também, se por algum motivo eu pesquisei no Google, ele pode fazer com que eu apareça também nas redes sociais, entendeu? O anúncio apareça também nas redes sociais. Só que, assim, as empresas, elas não acabam achando que o tráfego pago é um milagre?
que vai salvar a vida delas ou que vai resolver todos os problemas? Confesso que sim. A gente muitas vezes conversa com alguns empresários que talvez não tenham conhecimento sobre o assunto e acham que de fato é só investir o dinheiro. Eu vou colocar 10 mil aqui e vou fazer a coisa acontecer. E Vai não me é retornar 1 milhão, por exemplo. exatamente. Não é exatamente assim. Não é uma matemática exata. Se Porque fosse assim, todo mundo tava rico, né? A gente tá todo mundo no azul. só um exemplo, pegando um gancho que você falou, a gente passa por isso muito, né? Porque a gente trabalha como influenciador. Então, as marcas contratam a gente e em muitas situações a gente percebeu que as marcas queriam um milagre. Contratou a gente para resolver um problema que era um problema que ela já deveria ter uma estratégia. Talvez para o tráfego pago também você passe pela mesma coisa, né? Que deveria estar rodando ali uma estratégia de marketing e não só no período que a empresa está precisando. Tipo, minhas vendas caíram, agora eu vou investir em tráfego pago. Sim. Você acha que esse é o momento ideal para investir? Na verdade, quando o empresário não tem um planejamento, fica mais complexo, né? E o marketing, o tráfego em si, ele depende de outras variáveis. Então não adianta nada você fazer o melhor criativo, né? A melhor arte ou vídeo, conteúdo ali para ser divulgado, fazer essa campanha e quando chega no seu time comercial você não tem estrutura ou suporte para fazer isso girar. Então, muitas vezes o empresário ele chega culpando a agência, né? Ou o gestor de tráfego que estava atendendo ele. Mas aí você para analisar, tá, mas e o seu time comercial? Como que tá a sua estrutura? Eu sempre falo que é um trabalho a quatro mãos. Você como gestor ali, você quer que a empresa tenha resultados. Só que esse resultado, ele depende de algumas variáveis. Não só ali da campanha em A si. jornada de compra do cliente, né? Ela importa muito, Sim, né, no processo. exatamente. Chamando o cliente pro empresário, chega lá, o cliente manda bom dia, o empresário só manda bom dia. Isso. E deixa parado lá, não responde. Ou fala, dá uma olhada no nosso Instagram, então Gente, acaba... vocês querem ver uma coisa que eu fico pra morrer quando, por exemplo, caiu um anúncio, já aconteceu isso comigo direto, em algumas situações. Caiu um anúncio pra mim, eu clico, vou pro WhatsApp. Aí eu mando, bom dia, a pessoa responde, bom dia, bom dia, o que deseja. Tipo, gente, eu desejo comprar esse produto que eu acabei de ver um anúncio. Aí, de repente, aí eu vou lá e respondo, aí já cai uma mensagem padrão, robotizar. Quando assusta, eu já, quer saber, já desisti de comprar. Porque Acontece você muito isso, né? matou ali a jornada do cliente, ela tem que ser... Porque a maioria e até essa é uma grande diferença que eu vejo entre tráfego para Google e tráfego para rede social, né? Como você falou, Coronel. O Google já é um tráfego diferente porque a pessoa vai no Google para pesquisar uma coisa que ela precisa. Não é um marketing de desejo como aparece no Instagram. E o marketing do desejo, ele é muito imediatista. Caiu para você, você quer comprar agora. E as empresas acabam pecando muito nesse sentido, porque elas não conseguem entender esse comportamento. Eu fico na dúvida que você falou marketing de desejo, marketing de... Qual que é outro que você falou? De necessidade, né? Coronel, você como especialista nessa área de tráfego pago, qual produto dá mais certo fazer uma campanha no Facebook e outra no Google? Ou tudo pode fazer nas duas plataformas? Geralmente, quando nós vamos atender algum cliente ou orientar sobre essa parte das campanhas, o ideal é que você teste os dois cenários. Agora, é claro, tem alguns segmentos que fazem mais sentido para o Google, e aí quando eu falo disso, geralmente é mais serviços. Por exemplo, dá um consultórios, clínicas médicas. Então, a pessoa, se ela precisa de um gastro, ela geralmente vai pesquisar isso no Google. Não que você não consiga gerar conteúdo, gerar relevância também ali nas redes sociais. É possível. Mas para alguns segmentos e alguns produtos, geralmente você precisa analisar qual canal faz mais sentido para aquele cliente. E só tem uma forma de fazer isso, testando. Testando, né? Então, às vezes, o cliente chega, eu tenho X reais de verba para validar alguma campanha. Dependendo do valor da verba, não faz sentido você fracionar. Então, às vezes, é melhor você validar um canal. Por exemplo, eu vou validar o Google primeiro. Certo. Se ele tem site, faz sentido o site, então vamos talvez trabalhar o Google primeiro e depois você vai pro Meta. Entendi. Ou vice-versa. Então, vamos supor, se a empresa ela tem um orçamento, um budget lá, X, ela quer começar em uma plataforma. Então, a primeira coisa é analisar que segmento que é aquela empresa, né? Exatamente. Então, se for um consultório médico, se ela tem um orçamento X, então vamos começar pelo Google. Aí depois vai para as outras redes, né? Exatamente. Entendi. E você acha que agora a tendência é que tudo fique mais difícil? Porque cada vez mais as pessoas estão tendo mais acesso e as plataformas, a função delas acaba sendo facilitar para o usuário comum também poder fazer esse tipo de serviço. Por quê? Quanto mais pessoas fizerem, mais pessoas estão colocando dinheiro na plataforma, mais eles estão ganhando. Então, a gente vê aquele botão turbinar, que é a maneira
teoricamente mais fácil para você injetar um dinheiro ali na plataforma e ter um retorno. Sim. E isso não demanda tanto conhecimento técnico, porque é um passo a passo que você vai seguindo. Sim. E agora a gente vê, por exemplo, campanhas de Google ficando cada vez mais caras e também do Instagram, ou Sim. TikTok eu não sei, mas o Instagram atingindo menos pessoas do que atingia antigamente. Em relação a essa questão do posicionamento, quando o próprio Instagram ativou o Reels, a entrega era 100% para os seus seguidores e até muito mais. Hoje a entrega orgânica do Reels, em média, é de 10% a 30% dos seus seguidores. A partir do momento que ele estoura a bolha, digamos assim, ele vai alcançar mais pessoas. Então, tá ficando mais caro rodar campanhas porque tem mais pessoas investindo e, consequentemente, isso encarece, sim, o custo do lead. E como que você faz para reduzir o custo desse lead? Através de segmentação de campanhas, testar criativos novos. Então, isso faz com que você melhore a sua performance. Quando você cita em relação ao botão turbinar, ele de fato é uma forma mais rápida ali, mais simples de você gerar uma campanha. Só que o próprio Instagram fala que ele é um botão de teste. Então, assim, ele é uma ferramenta que deve ser usada, sim. Ele funciona muito para engajamento e para aumentar seguidores. Mas não necessariamente aumentar a venda. Não, porque ela não é uma ferramenta específica para isso. Você não está direcionando para quem realmente vai comprar o teu produto, né? Você até consegue gerar leads ali através do turbinar, funciona. Só que o gerenciador de anúncios, por exemplo, você tem 11 tipos de campanhas que você pode trabalhar. Então, eu posso trabalhar todas as etapas de um funil, um topo, meio e fundo de funil. Então, quando você vai fazer uma campanha de tráfego no Meta, por exemplo, você consegue fazer campanhas de engajamento, campanhas de alcance, que é topo de funil, ou seja, eu quero que as pessoas me conheçam. Se eu for fazer campanhas de meio de funil e fundo de funil, aí geralmente são campanhas de conversão. Então as campanhas de conversão são mais caras. Dentro dessas campanhas, eu tô perguntando pra você porque realmente eu não entendo essa parte técnica e eu sei que tem muita gente que vai assistir que nem é da área. Vamos deixar, vou tentar aqui trazer as minhas dúvidas, talvez fique mais claro pra quem é leigo no assunto. Vamos supor, você investiu lá em tráfego pago no Facebook, né? Sim. E aquela campanha, ela não tá performando bem. O lead, você falou, o lead tá caro, o custo, né, do lead, sei lá, hoje quanto que é um lead bom? Varia muito do nicho, do segmento. Vamos pegar um nicho básico, assim, hoje. Então, depende muito. Por exemplo, eu tenho campanhas lá que são centavos. Tá. Mas assim, tem campanhas 80 centavos, vamos supor. Uma campanha de 80 centavos. Mas tem campanhas que são 10, 20, 30 por mensagem. Mas aí também a venda tá sendo bem... aí o ticket é outro também, né? Aí que tá. Aí nesse momento, vamos supor, eu sou um cliente, eu contratei o seu serviço. Em que momento você vai falar pra mim, olha, o seu lead tá caro e com o seu lead caro a gente vai mudar. Mas vai mudar o quê? Muda-se oferta, muda-se vídeo? Como que funciona essa dinâmica? A dinâmica de estratégias de anúncios, né? Então, geralmente quando você está fazendo uma estratégia de anúncios, você define um custo por aquisição, que é o chamado CPA, né? A partir dele que você vai definir de fato qual que é o valor que eu posso investir e qual que vai ser a minha taxa de conversão. Então, vamos traduzir isso em números assim para ficar mais fácil. Digamos que eu vendo um produto com ticket de R$1.000. Esse meu produto, ele me dá uma margem talvez ali de 40%, 30%, digamos. Então, R$300 é a minha margem de lucro. Quando você vai fazer uma campanha, você trabalha em cima dessa margem de lucro. Existe uma linha uma linha de corte? Exatamente. Uma linha, um parâmetro para a gente definir, olha, esse lead tá caro ou tá barato? Esse lead tá ruim ou não? Então, nesse exemplo, né, vamos seguindo aqui, R$300. Esse é o meu lucro. Qual que é o cenário ideal? É um quarto disso. Então, se eu investir de 300, vai dar R$75, eu gerar uma venda de 1.000, isso tá ok. Entende? Então, digamos que o meu lead é R$7,50. Eu gerei 10 leads, fiz uma venda, tá dentro do meu CPA ideal, que é o meu custo de aquisição. Então, tem algumas métricas que tem que ser analisada, que é o custo por lead, né? Que é o CPL, que a gente chama. O CPA, que é o custo de aquisição desse cliente. E a taxa de conversão. Então, às vezes, eu gosto de dar o exemplo também de uma loja física. Entrou 10 pessoas na loja, uma ou duas compraram. Então, a minha taxa de conversão é 20%. O digital funciona da mesma forma, é funil. Eu apareço para 10.000 pessoas, dessas 10.000, 1.000 vão clicar talvez, dessas 1.000 que clicaram, 200 vão me chamar, das 200 que vão me chamar, eu vou gerar ali 100 orçamentos, desses 100 orçamentos eu vou fechar 2 ou 3. 2 ou 3. É isso. Exato. E olhando... Pode falar. Não, vai.
Olhando para esse cenário, o que que você enxerga como diferencial das campanhas que só geram cliques e das campanhas que só que vendem de fato? Entra muito na questão da estratégia novamente, porque o que acontece? Às vezes o empresário ele quer resultado a qualquer custo, digamos assim. E aí você não faz esse planejamento. É o que acontece muitas vezes. Eu acho que o principal ponto de atenção é esse. É definir qual é a oferta que eu estou oferecendo e qual público eu quero alcançar. E a partir disso analisar se essas métricas estão fazendo sentido ou não. E quando a gente fala de oferta, a maioria das pessoas não... Por exemplo, se você vai fazer uma propaganda numa loja física, você vai escolher determinados produtos para fazer aquela propaganda. Quando a gente fala do digital, a lógica ela acaba quase sendo a mesma. Sim. E você acha que a oferta em si, ela impacta diretamente no teu custo? Ela impacta, porque é através dela que você vai usar a isca, geralmente, né? Uhum. Então, existem algumas empresas que trabalham muito o formato de isca, onde você coloca alguns produtos selecionados em oferta ou algo nesse sentido. Só que a gente não fala somente da oferta em si, não é só isso que faz a venda acontecer. Então, vai entrar realmente todo o posicionamento de marca, vai entrar a estrutura de atendimento desse cliente. Então, como eu disse, é mais do que somente o tráfego, né? Envolve Entendi. outras nuances aí no processo de vendas. Maravilha. Tem mais alguma pergunta específica do... Eu tenho bastante perguntas. Se deixar, eu vou ficar só perguntando aqui. Vou aproveitar essa consultoria gratuita Sim. aqui. Aproveitem, gente, aproveitem. Sim. Sobre essa questão das empresas, é, o trabalho dentro do marketing, ele não funciona só a parte do tráfego pago. Sim. Quais são os outros pilares que você, como profissional, você indica que eles também trabalhem além do tráfego pago? Sim. Porque às vezes a pessoa faz tráfego pago, mas chega lá na página do Instagram dela, não tem nada, você Sim. não sabe exatamente do que aquela pessoa oferece, enfim. E também tem outras ações que podem ser feitas, né? O que você recomenda? Realmente, o principal é organizar, estruturar o seu posicionamento online. Eu já tive casos de clientes que fecharam venda através do chat GPT, porque as pessoas estão usando o chat GPT para busca. E se eu estou com por exemplo, o meu posicionamento no Google bem configurado, O isso é chat vai ranquear lá. ele vai te mostrar. Legal. Você tocou no Ele assunto vai te exibir. interessante. Eu não sabia disso. Se você Não entrar sabia. no chat e pesquisar melhores restaurantes em Cuiabá ou em Vai Rondonópolis, linkar os que estão no topo lá do Google. ele vai fazer a busca no Google e vai te recomendar. Não só no Google, né? Porque Ele busca na web nós em tivemos geral, né? algumas mudanças, né? Por exemplo, o Google, ele tá exibindo perfis do Instagram. Então, se você Verdade, pesquisa... A gente percebeu isso no nosso perfil se também. você pesquisa estética automotiva no Google, ele vai te No mostrar vídeo, empresas aparece ali. até o vídeo lá que Aparece a pessoa o fez. vídeo. Então, Por isso que tá. Termina o raciocínio. e essa Agora eu mudança, ela entendi. impactou muito, porque a partir do momento que você... Só para vocês terem noção, o share, né, a participação do Google de buscas era 92% a nível global. O ChatGPT saiu de 1 para mais de 5% de busca. E o TikTok também entra nesse ranking, porque o Sim. TikTok tem sido muito utilizado para busca, né? Sim, também. E o TikTok, né, principalmente no segmento de vocês, que é a parte de influenciadores, né, de posicionamento de marca, o TikTok Brasil tá gerando vendas Absurdas, né? milhares de reais, assim, diários já. Uhum. Então, assim, tem muitas empresas que estão se posicionando ali no TikTok para venda. E até um outro movimento que eu percebo, muito conversando, né? Não tem informação, não tenho dados sobre isso. Mas a gente vê, por exemplo, o TikTok veio, o Instagram criou o Reels. Sim. Não deu muito tempo, o YouTube criou o Shorts. Então a gente vê todo mundo indo para o mesmo lado, né? E essa briga por audiência, aonde fica mais. E o Shorts dá para fazer também tráfego pago? No YouTube, sim. No YouTube? É totalmente possível. Você usa... O YouTube, é um aplicativo, né, um site, uma plataforma que é vinculada ao Google. Então, todas as campanhas de anúncios do YouTube são geradas através do Google Ads, que é a ferramenta de anúncios do Google. É um mundo bem complexo, né? São muitas coisas. E até, inclusive, essa semana, agora recente, o GPT ele lançou o próprio navegador dele. Então, a Google tem o Google Chrome, que muita gente usa, né? E assim, tá muito insano o Atlas, que é o navegador. O navegador do chat. Isso. Você sabia disso? Não. Do Atlas? Não, Ele eu também não ele sabia lançou disso, agora recente. E qual que é o diferencial dele? Ele tá atrelado ao seu GPT. Então, Tudo que você pesquisa lá tá na base de... tá na base. E Tô mais do louco. que isso, ele tem um agente interno.
Então, por Quando a exemplo... gente fala de agente interno, vamos Tá. explicar isso. Não é uma vamos pessoa lá É, que fica... Tá, a maioria das pessoas já se familiarizaram com o ChatGPT, certo? Uhum. Muitas Até pessoas às vezes utilizam. demais, né? Utilizam até demais. né? Usam até sem controle. Eu falo né, que o digamos. chat GPT deixou as pessoas preguiçosas mais preguiçosas, os incompetentes mais incompetentes e os E as pessoas burras mais burras. né? É, Mas é quem, a consequência. a pessoa inteligente ficou mais inteligente ainda, né? Só que é ferramenta, né? Então, como o Excel lá atrás, que as pessoas calculavam na calculadora, e a partir do Excel, né, você facilita muito, você consegue fazer muita coisa. Apesar de que algumas ainda fazem no Excel e fazem na calculadora pra saber se o Excel pra tá certo. Prova né? real, né? É. Tirar a prova real, né? Mas assim, um agente, dentro das contas pagas, né, do chat GPT, você consegue criar agentes. E aí dentro do agente, ele vai criando uma inteligência específica para aquele agente. Então, isso facilita na hora até mesmo de produção de conteúdo, É como se você- treinasse, como se era um funcionário sendo treinado pra Isso. fazer o que você tá querendo que ele faça. Exatamente. Só que nós já estamos chegando no nível, por exemplo, com esse navegador novo do chat, que você, por exemplo, dá um comando para ele assim, eu quero que você pesquise, eu vou dar o exemplo que eu vi. Quero Fusca em Florianópolis. E aí ele começa a ter ações dentro do navegador. Então ele faz as buscas no Google, entra no OLX. Então, Ele vai... vou trazer um exemplo Tá. que eu acho que é uma necessidade geral. Preciso de passagens baratas para São Paulo na época tal, e monte a minha viagem. Ele vai fazer isso pra você? Ele vai. Isso é um pouco bizarro, né? Inclusive, se você tiver o seu cartão cadastrado e você fala pra ele, pode fazer a compra, ele vai comprar. Então, assim, vai chegar nesse nível de automação, sabe? É um assistente. É um assistente, assistente de fato, pessoal. é um assistente. Acho que bom, Você não vai cadastrar, assim. cartão de crédito, não. Você já gasta um monte sem o cartão de crédito cadastrado. Que louco isso, né? Pensar É. nisso, né? Olha a evolução que a Tem gente tá muita passando. tecnologia nova Muito. chegando. Eu até comentei em relação ao algoritmo do Meta, que eles mudaram, agora chama Andrômeda. Então, eles mudaram todo o algoritmo do Meta Ads, que é o Facebook, né? O Instagram. E antigamente, para um gestor de tráfego subir uma campanha, geralmente você subia uma campanha, fazia 2 conjuntos de anúncios ali e testava às vezes 3, 4, 5 criativos e você fazia ajustes pequenos no criativo. Por exemplo, essa arte tá com fundo amarelo, essa arte tá com fundo azul, para você ver qual performaria melhor. Agora, o próprio algoritmo já tem essa inteligência. Então ele vai começar a seguir. O próprio Meta está recomendando, e aqui é os gestores de tráfego aí, de você testar criativos opostos. Então, assim, se eu tô com um criativo que é em vídeo, eu vou fazer um outro que é um carrossel ou arte. E coloca dentro da mesma campanha. Dentro da mesma campanha. E aí, o próprio algoritmo ele vai começar a recomendar o seu anúncio para quem de fato está interessado naquilo. Ou seja, por um lado vai ficar mais fácil de vender. Na verdade, a ideia nesse novo formato é ele ser mais assertivo Na porque venda. antigamente essa automação era o gestor que tinha que fazer e testar. Então diminuiu um pouco o Vai trabalho do encurtar gestor, né? Na verdade, vai encurtar o caminho no sentido de, às vezes você tinha que deixar uma campanha rodando 3, 4, 5 dias para ver se ela vai estar performando. Para ter uma base de E teste. você acabava queimando dinheiro, assim, digamos, Sim, porque a só pra ferramenta, testar, né? o algoritmo não acontecia. E agora não, agora com 1, 2 dias você já vai ter uma visão mais clara da campanha. Mas isso é uma preocupação dentro do mundo de gestão de tráfego, porque, inclusive, a gente já conhece algumas pessoas que saíram da área, né? Foram para áreas completamente diferentes, Sim. porque falaram, não, a inteligência artificial vai acabar Só com o substituir, meu, vai me substituir. Você acha que isso pode acontecer? Isso vai acontecer? Eu enxergo isso como uma ferramenta, da mesma forma que música. Hoje você consegue gerar uma música totalmente orgânica, mas ela vai mudar de fato 100% a criatividade, né? Então a parte técnica, né? Então, Precisou de alguém para fazer ali, o que precisa de fato é assim. Eu, enquanto gestor de tráfego, eu preciso entender o que está acontecendo na ferramenta, porque eu trabalho com uma ferramenta. Sim. O Meta Ads é uma ferramenta. Então, se eu não entender o que a ferramenta está, quais são os avanços que elas estão trazendo, você pode ficar para trás de fato. Pra trás. O que acontece? Eu já tive casos assim de campanhas que o próprio Meta ele sugere algumas coisas. Coloca uma trilha para melhorar a performance aqui da sua campanha. E eu já vi anúncios rodando, né, de outras empresas que às vezes o vídeo estava acontecendo, a pessoa estava falando, E tava rodando uma trilha por cima? tava com uma trilha totalmente assim, tipo uma música clássica, sabe? Então assim, eu acho que esse nível de automação pode ser que aconteça,
em algum momento, Mas ainda tá mas só no ainda começo, não né? é isso. Uhum. E eu quero fazer uma pergunta, mas não só voltada para isso, né? No começo, o Jorge até apresentando, falou que você é consultor do Sebrae. Sim, Você é consultor do Sebrae em algumas áreas das empresas. sim. Finanças, marketing E vendas? e vendas. Quando você vai fazer esse tipo de consultoria, você chega assim à conclusão de falar, olha, gente, o marketing não é a tua prioridade no momento, não vamos mexer com gestão de tráfego, vamos resolver primeiro a parte financeira, a parte de vendas, porque Você deve passar por conjunto. isso, né? Você Que passa muito por você isso? olha pro cara e É. fala, nossa, aqui tem problema aqui, na verdade, no financeiro, né? Nem... Vamos pagar esse fogo aqui pra E poder... o cliente lá, não, eu quero fazer dancinha aqui para É. chamar mais cliente, para Já- vender mais. Tem isso? Tem. Através das consultorias, a gente acaba atendendo pequenas e médias empresas. Então, você acaba atendendo, às vezes, empresas que não têm nenhum perfil no Google criado, ou não tem nem Instagram criado. Então, você acaba observando que existem outras frentes que talvez faça sentido esse empresário olhar primeiro, né? Então, não adianta nada eu querer rodar campanha se eu não tenho, por exemplo, um processo de vendas e um ciclo de atendimento de cadência definido. Uhum. Então, se eu não tenho isso estruturado, É gastar dinheiro. é queimar dinheiro. Então, muitas vezes, quando a gente se depara com algum atendimento onde percebe-se, né, que de fato ainda falta algum alinhamento interno, ou até mesmo definição de precificação. Então, você acaba observando alguns pontos que fazem muito sentido e que talvez o empresário não perceba, né, não tenha essa visão. Uhum. Entendi. Nossa, bastante coisa, né, André? É. E eu esqueci, sabe do quê? Ah. Esqueci de pedir pro Marcelo se apresentar. Ah, é Falar um pouco. verdade, A gente é verdade. tão insano aqui no conteúdo e. É que a gente já começa a conversa, gente, antes mesmo de começar a gravar. De fazer. E a empolgação é tanta que algumas coisas passam batido, mas então agora. Vamos voltar. Vamos, sim, vai, Vamos, vai vamos lá. voltar ao começo do podcast, Vamos né? lá. Marcelo, fala um pouquinho sobre você, quem é o Marcelo Coronel, de onde você veio, como começou para chegar onde você tá e como você. Eu tenho uma curiosidade, até falei pro André, como você mantém essa sua calma em meio a um segmento que você trabalha que a gente sabe que não é fácil. A gente já se conhece há uns 6 anos. 6 anos, é. Seis não, já vai para 7 anos. Já vai para uns 6, 7 anos. O Coronel, não vou contextualizar de onde a gente se conheceu, mas quando eu fiquei sabendo Marcelo Coronel, eu pensei, ele deve ser alguma coisa da polícia, alguma coisa assim, deve ser uma pessoa muito rígida, e você é uma pessoa extremamente tranquila. Sim. Mas assim, não confunda tranquilidade com passividade, né? Sim. É uma pessoa tranquila, mas que resolve o que tem que resolver, faz o que tem que fazer. Entrega resultado. E traz resultado. E traz bastante muito resultado. resultado. A gente sempre fala Sim. isso, não é porque tá gravando, não. A gente já falou isso pra ele no off. Sim. E é uma pessoa que a gente admira como profissional. E realmente, quando precisa de alguma coisa, eu falo. Como ele é consultor do Sebrae e amigo, então eu falo, ô Marcelo, vamos conversar um pouquinho daqui. Mas agora se apresenta. Tá, vamos lá. Eu tenho agência de marketing junto com meu irmão há 7 anos já. Nós iniciamos lá em 2018, quando era mato, né? Então, era muito mato ainda. Muito mato. E eu passei por uma transição de carreira. Então, eu atuei muitos anos na área financeira. Trabalhei mais de 7, 8 anos na área financeira. E aí eu fui para a área comercial e a partir da área comercial eu me encontrei ali no marketing, né? Então, é algo que eu gosto muito de fazer, é algo que eu gosto muito de estar, né, nesse mercado. Você sempre, na área do marketing, sempre começou como gestor de tráfego? Na verdade, nós iniciamos primeiro com social media, né? Que antigamente, há 8 anos atrás, ainda nem tinha tanta essa questão das plataformas, né? E isso a gente foi agregando dentro da agência. Então, na agência, hoje nós temos uma entrega full, então a gente faz desde captação de vídeos, criação de conteúdos, roteirização, estratégia de campanha, planejamento de campanhas macro e micro. Você assume o departamento. A gente, praticamente. Nós somos uma empresa que presta serviços nessa parte. Mas o planejamento do marketing, ele precisa da outra parte, né? Porque não adianta eu definir uma campanha aqui, sendo que depende ali do seu posicionamento também. Depende do setor comercial também, para saber para onde, qual é o direcionamento que vai. Exatamente. Entendi. Então, tem 7 anos já que nós estamos no mercado. A gente produz também... O Marcos, que é meu irmão e meu sócio na agência, né? Ele é produtor musical, então a gente acaba produzindo DVDs, essa parte de clipes também. Então, a gente atua também nessa área, dentro da agência. Entendi. E como foi o momento para você que iniciou lá atrás? O início da internet. Na verdade, a internet está aí há muitos anos, né? Mas o boom mesmo foi ali na pós-pandemia, que a gente evoluiu muito, né?
Como foi para você fazer essa transição no sentido de você começou como social media, Sim. e aí chegou um momento que você falou, não dá para manter como social media porque a plataforma tá mudando. Sim. Então, como você trabalha com plataforma, você precisou se adaptar. E como foi para você esse processo de entregar mais produtos para poder crescer a sua carteira de clientes? E até complementando, porque teve essa mudança, você teve que se adaptar. Tá vindo uma outra mudança que Sim. você já falou, É. vai ter que se adaptar de novo. Tem que se adaptar. Como Que é essa esse universo? A tecnologia em si, ela muda muito rápido, né? Então, a gente está passando ciclos de evoluções cada vez mais curto, né? Se a gente for analisar, por exemplo, da TV pro celular, do telefone pro celular, foram um ciclo Muitos anos. longo, Nossa, bem longo. né? E a partir do momento que a tecnologia ela tá avançando numa curva de transformação muito mais curta. Antes falava-se de ciclo de 5 anos, hoje fala-se de 2, 3 anos. Então, Até por causa da inteligência artificial, eu ia comentar. por conta das tecnologias. É. Isso realmente está fazendo com que as coisas aconteçam. Então, claro, quando nós iniciamos a agência, era eu e meu irmão, a gente começou, falou, vamos para cima. Fomos porta a porta, visitava a empresa, batia, né, oferecia. Fechamos ali o primeiro cliente, falou, nossa, estamos no céu, estouramos. E a partir dali a gente começou a trabalhar. Então, foi o primeiro ano, segundo ano, as coisas foram acontecendo. E a partir dali a gente começou a fazer gestão de time. Então, agência você não escala, você expande. Então, se para eu atender X clientes, eu preciso ter uma equipe para atender. Né? Entende? Então, existe essa complexidade dentro da agência. Porém, você consegue também, através dos processos padronizados, você consegue fazer essa organização crescer. E é o que aconteceu conosco. Essa tua visão de consultor, ela deve ter ajudado muito na estruturação da tua própria empresa, provavelmente. Sim, sim. Então, hoje nós temos média de 10 funcionários, né? 10 parceiros que trabalham conosco. E isso ajuda muito nesse processo de execução. Entrega, porque não né? adianta achar que o Marcelo vai conseguir fazer tudo sozinho. Não Não consegue. tem como. Então, hoje nós temos uma estrutura de Esse- equipe para conseguir executar. O universo da internet, ele é muito gigante, né? Ele é gigantesco. A gente começou também lá em 2019. E aí, na época, a gente não tinha noção do que íamos fazer na internet, né? Sim. E aí, a gente criou o Instagram, daí bem naquele período. E aí, a gente se matriculou no curso, o Novo Mercado, do Ícaro de Carvalho. A gente foi aluno durante um ano. E aí, naquele período, a gente teve realmente... abriu as Entendeu, né? portas pra gente na internet. E aí, tudo desmistificou, né? Então aí criou-se as funções. Pra mim, pelo menos pra mim, a minha experiência foi o seguinte: cara, tem muita coisa aqui. Tem gestor de tráfego, tem copywriter, tem social media, tem estrategista, tem influenciador. Aí agora, se a gente for olhar pra agora, hoje tem story maker, video maker, hoje é real time, tem Tudo um monte de maker, funções maker ali que tem. que, igual você falou, se não juntar pessoas ali, cada um pelo menos olhando para uma parte do processo, não consegue Sim. entregar o que o cliente precisa, né? E essa linha eu considero uma linha de produção, né? Então, você tem ali a parte de planejamento, né? Definição de estratégia. A partir daquilo ali definido, alinhado com o cliente, aí entra a parte de produção de conteúdo. E aí, tudo isso tem que estar muito alinhado, né? Para que aconteça de uma forma estruturada. E nessa produção de conteúdo, por exemplo, a gente também, na internet, a gente passa por vários ciclos, né, de produção de conteúdo. Sim. Então, a gente veio primeiro, o Instagram com as blogueiras, que postavam Sim. fotos todas produzidas e em Sim. lugares paradisíacos. Uhum. Depois, a gente veio mais para aqueles packs fechados, né, que eram Sim. vários pacotes que você só editava ali, pronto, postava. Daí a gente veio agora para uma criação mais lo-fi, que se fala, Sim. que é mais... Não, a gente passou pela hi-fi, que eram aqueles vídeos totalmente cinematográficos, produzidos, cinematográficos, quase de comercial de TV. Sim. E agora a gente tá indo para lo-fi, que é aquela coisa mais crua, mais vida real. Sim. E se a empresa que não entende isso, ela acaba perdendo muito dinheiro. Sim. E o que isso impacta para você na criação? Como que você direciona? Porque o cliente chega e fala, não, eu quero aqui, eu vi um meme, eu quero criar só um meme, eu quero ir por essa linha. Como que você lida com isso? Entra muito na questão do planejamento e na definição de qual comunicação a minha marca tem. Então, se eu tenho um posicionamento de marca que ele é mais voltado ao cômico, não, entende? Então, tudo isso passa por esse planejamento inicial. De como que a minha marca vai se posicionar. Entende? Entendi. E quando uma marca, falando em posicionamento, uma marca que já é posicionada, já é forte no mercado, ela tende as campanhas dela dá mais resultado do que uma que ainda não se posicionou, ou isso não interfere em nada? A gente já viu muitos casos de grandes marcas que erraram na estratégia. Entendi. Entende?
O marketing é teste. Não tem como você falar isso aqui vai dar certo, isso aqui vai dar errado, sabe? Testando. A Jaguar Então, foi uma delas? A Jaguar testando que é se um aprende. caso de análise. Jaguar, é. Eles mudaram a logo da Jaguar. Tentaram trazer a cultura woke, né, tal, e Se não deu venderam a certo. cultura woke. Eles voltaram atrás já ou não? Cara, até onde eu tinha visto, eles ainda estavam, tipo, Tavam tentando. revendo o posicionamento. É. Porque foi uma mudança muito brusca, né? É uma marca, um carro desportivo, e eles trouxeram uma cultura, né, Você tira o Jaguar e coloca um tirou o unicórnio Jaguar, pra Entendi. representar a marca. É. E dentro desse universo que você faz da estratégia, em que momento que você aponta para o empresário que a campanha não está dando mais certo? Que análise que vocês fazem para mudar a estratégia? Então, depende muito do resultado lá na ponta. Porque muitas vezes o empresário, às vezes, ele se apega em pequenas coisinhas que às vezes não é o principal ponto Por de exemplo, atenção. dá um exemplo real. Curtidas. Ego. Não, Você acha que isso é ego? Eles precisam ter views, precisam ser curtidos. Talvez não é ego, talvez é falta de entendimento mesmo, sabe? Eu falar, pô, mas eu não ganhei seguidores, tá? Mas, poxa, a gente gerou 500 visitas ao seu perfil e provavelmente deve ter gerado clique no seu WhatsApp. Como que foi esse atendimento aí na ponta, sabe? Não é só o clique, a curtida, né? E tanto é que o Instagram é uma ferramenta ali de toque que a gente fala, né? Então, quanto mais você clicar na tela, mais o algoritmo entende que você... Se o seu conteúdo for relevante, ele vai chegar para mais pessoas, ele vai distribuir aquilo. Então, às vezes, a pessoa se apega assim, mas não tá aumentando meus seguidores. Tá, mas aí tem que analisar, de fato, O objetivo. qual que é o seu objetivo. Eu Crescer tenho, seguidores ou vender? eu tenho X de verba. Eu vou usar para campanha de engajamento ou vou usar para campanha de conversão? Entende? Então, esse processo que tem que ser muito bem alinhado com o cliente. Uma coisa que a gente preza muito lá na agência é não vender falsas promessas. Porque a gente recebe clientes de todo jeito que já passaram... Já passei por 5 agências aqui e não deu certo pra mim, não funcionou pra mim. Tá, mas talvez a promessa que a agência fez foi uma promessa assim, vou dobrar seu faturamento em 2 meses. Então, essa é uma questão que acontece muito, né? O marketing digital ele ficou muito mal visto nos últimos anos porque muita gente tá fazendo promessa que vende muita facilidade, né? Vende facilidade. Então, daí cabe a você educar o teu cliente a entender o que tá acontecendo. Eu já demiti clientes, eu já... perguntar agora. Já, porque às vezes o alinhamento não tá acontecendo e por mais que você tenha o seu posicionamento ali, a sua convicção enquanto profissional da área, às vezes o empresário não entende. E faz sentido. Você acha que isso é porque todo mundo sabe de marketing digital hoje em dia? Eu acho que todo mundo dá pitaco, né? É porque eles ficam vendo... Ninguém dá pitaco no serviço do médico, exatamente. mas no marketing digital dá um pitaco. Mas acho que é por causa dos recortes, né? Porque assim, a internet ela trouxe muita facilidade. Então Sim. acaba chegando ali vários profissionais da área que fazem vídeos e esses recortes viralizam e chega no empresário. Aí o empresário vê aquilo e fala, isso faz sentido pra mim. Aí o que faz? Marcelo, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Ele só não entende que o objetivo daquele que fez o vídeo era gerar engajamento pra ele mesmo, né? E gerar curtida, comentário, enfim. O que a gente mais vê é isso, sabe? Tá todo mundo hoje especialista, né? Em marketing, tudo, né? Em tudo. E com o chat GPT, então, piorou, né? E às vezes a pessoa, tipo, atrás do celular ali, acho que vocês vivem muito isso também, né? É um leãozão e depois chega um gatinho ali, né? Então, eu sempre procuro deixar claro pro cliente, assim, a gente tá fazendo isso pela convicção que a gente tem disso, aquilo. Você mostra o propósito. Faz sentido isso? Vamos seguir juntos? Porque é um trabalho de 4 mãos. Eu fiz as contas esses dias, a gente já investiu uma grana alta, assim, mais de milhões em campanhas. E eu entendo que eu tenho uma responsabilidade com isso, sabe? É um dinheiro dos outros. E o empresário quer resultado, e o que a gente mais quer é gerar resultado para ele. Só que nem toda campanha vai ser bem sucedida. E tem que ter essa convicção. Talvez você vai acertar aqui, você vai errar ali. E é importante isso estar muito bem explicado pro cliente, sabe? Entendi. E é o que eu falei. Lá na agência a gente procura oferecer isso de uma forma bem transparente, entendeu? Eu não vou te prometer resultado. Se eu não tenho nem histórico de lead no seu perfil, como que eu vou te falar, olha, a gente vai vender X, com X de verba a gente vai vender 10X. A gente já passou por isso com clientes que a gente trabalhou em conjunto, sim, né? Sim. E era bem isso. Não tem como você saber se tá bom ou se tá ruim se você não tem o histórico. Vai comparar com o quê? Exatamente. Não tem com o que comparar. E aí a gente precisa, de fato, analisar números. Marketing é resultado. Então a gente trabalha para ter performance e o cliente ficar feliz ali, né? E seguir. Hoje a gente tem na base clientes que estão com a gente há 6 anos. Então, assim,
alguma coisa a gente faz certo, né? Sim, Eu sim. acredito que sim. Eu tava pensando aqui, deve ser muito desafiador para você vender o seu serviço, né? Porque basicamente assim, você vende uma promessa. Você pega o dinheiro do cara sem ter um produto tangível ali. O cara confia realmente no que você Aham. vai estar falando. Sim. Aí ele vai te paga e ainda faz o investimento, né? É. Como que é para você vender um produto que não é tangível ali? Nós temos, na verdade, os entregáveis, que a gente chama, né? Então, dentro da nossa proposta tem a parte de estratégia, de planejamento, de Ah, criação de entendi. Não é só a conteúdo. gestão de tráfego. Não é só gestão de tráfego. É claro, a gente tem também só o serviço de gestão de tráfego. Mas aí, para eu atender só a gestão de tráfego, eu preciso O entender restante que precisa ser eu feito, né? preciso que a entrega do cliente seja uma entrega ok. Porque senão não vai adiantar investir e não vai gerar resultado para ele. Vai jogar dinheiro fora. Exatamente. Você diz, por exemplo, se o cara investe em tráfego pago, mas não produz conteúdo pro Instagram dele. Ou não tem O um processo de conteúdo venda. ok. Ou não tem um Ou processo de atendimento. atendimento fácil. Hoje a gente tem migrado bastante para essas novas tecnologias. Então, nós já estamos implementando, né, em alguns clientes ferramentas de CRM com Isso que eu ia te inteligência perguntar. Isso que eu ia artificial te perguntar. para ajudar ali na parte Você de já automação de atendimento. WhatsApp também? Sim, Entendi. exatamente. Inclusive, na nossa empresa, a gente utiliza uma ferramenta que Isso. foi você que Isso, passou. exatamente. Hoje vocês utilizam uma ferramenta que a gente direcionou aí. Bom, gente, tá tão Exatamente. legal só que a gente tá indo pra reta final Não, já. tá indo pra reta final. É que se Já. deixar também, fala Tem 2, mais 3 horas, né? alguma dúvida? Aproveita, que a Sim. hora é gratuita aqui. Sim. Eu vou só Vamos ver se lançar uma alguém tem última alguém mandou pergunta. alguma dúvida no WhatsApp. Peraí, vai falando enquanto isso. Eu vou só colocar aqui uma outra pergunta que é, assim, de maneira bem breve, se você fosse dar uma sugestão para quem precisa contratar não vou falar só de tráfego pago, mas uma agência de marketing digital, se você fosse falar para o empresário o que ele precisa avaliar, o que você falaria antes dele contratar? Sim. Claro que tem que contratar você, né? Estamos à disposição. Mas eu acho que o principal é entender qual é o posicionamento dessa agência, o que ela tem entregue no mercado, os resultados que ela tem entregue no mercado. E, principalmente, a confiança e a credibilidade que ela vai trazer para você, transmitir. E é importante você, enquanto empresário também, ter conhecimentos, nem que não precisam ser tão aprofundados, mas é importante que o empresário também tenha um certo conhecimento sobre algumas ferramentas, até para cobrar a agência ou o gestor que está atendendo ele. Para saber o que cobrar também, né? Exatamente. Senão vai ficar exatamente. só a voz do gestor lá. E é interessante que eu sei que você entrega, por exemplo, relatórios reais, porque eu já vi muitos casos de pessoas que investiram em tráfego pago, Sim. o gestor catou o dinheiro, sumiu. não tem campanha nenhuma e sumiu com o dinheiro, né? Sim. Mas vocês são muito transparentes nessa questão. É o que eu sempre falo, a verba é do cliente. Então, assim, eu estou fazendo essa gestão de verba das campanhas. Então, nada mais justo e correto do que ser transparente com o cliente. Hoje nós fazemos dashboards em tempo real, então o cliente consegue olhar a campanha dele em tempo real. Né? Geralmente a gente faz algum resumo ali também das campanhas. Fazemos reuniões mensais e quinzenais de alinhamento de resultado. Então, precisa-se levar isso com muita seriedade, né? sabe? Porque é dinheiro É E dinheiro. além de ser dinheiro, é mexer também com o sonho da outra pessoa, Sim, né? sim. Às vezes a pessoa tá depositando ali a esperança, né? E pra quem tá começando, Coronel? Porque eu sei que tem gente que tá assistindo que tá começando ali, né? Sim. O que você recomenda, o momento ideal para investir em tráfego pago? A partir do momento que você precisa captar clientes, é um momento, não só captar, mas se posicionar sua marca no mercado. Então, pensando numa pessoa que está começando agora, que está iniciando agora em um determinado segmento. Primeiro ponto organiza os seus perfis, os seus canais digitais, esteja bem estruturado. Porque, como eu disse, o próprio ChatGPT, ele já está recomendando profissionais. Então, de onde que ele está pegando essas informações? Do Instagram e do Google. Então, se eu estou organizado ali, já é um trabalho orgânico que a gente fala, é gratuito. Isso não tem custo. E para quem ainda, para finalizar minha pergunta, né? Para quem pensa em ser gestor de tráfego, se vale a pena, se não vale a pena, o que você tem a dizer para isso? O mercado formou muitos gestores, né, ultimamente, né? Então, tem muitos especialistas na área, né? Hoje, um dos grandes é o Pedro Sobral. Só ele tem mais de 100 mil alunos em tráfego, né? Então, assim, é muita gente que já tem conhecimento. Mas é um mercado que tem, assim como outros mercados, tem espaço para todo mundo. Eu acho que o principal ponto como você vai trabalhar
o seu posicionamento enquanto empresário, enquanto gestor. E principalmente a transparência e a seriedade ali com as demandas do cliente. Porque, como eu disse mais uma vez, é dinheiro dos outros, né? Você faz uma gestão de uma carteira de clientes, de valores. Então é importante que você faça o melhor para o seu cliente sempre. Da mesma forma que tem advogado sendo formado toda hora, Sim. médico, enfim, engenheiro, de gestor de tráfego Tem também. espaço para todo Tem mundo, espaço né? pra todo Tem. mundo. Você falou uma questão importante para quem está começando, que o ChatGPT já está ranqueando, né? Sim. Eu vou até contribuir com uma dica que a gente faz muito lá no nosso perfil, é colocar na legenda o tipo de pesquisa que aquele seu cliente faria. Então, por exemplo, vamos supor, você é uma psicóloga e você vai falar sobre autismo. Você pesquisa no Google ou no ChatGPT quais perguntas as pessoas estão fazendo sobre isso. E aí você pega a pergunta e coloca na sua legenda, porque automaticamente quando alguém for fazer essa pesquisa no Google ou no chat, vai cair o seu vídeo, mas não porque eles escutaram ou leram o seu vídeo, é porque eles bateram lá na sua legenda. Então a gente faz isso e a gente fez o teste, dá super certo. Legal. Então se você prestar atenção lá, as nossas legendas sempre começam com uma pergunta que o nosso seguidor faria no Google. Sim. E tem vários vídeos da gente, tanto do TikTok quanto do Instagram, que tá ranqueado sendo ranqueados. Mas eu não fiz ainda o teste no ChatGPT, eu vou até fazer. Sim, pra ranquear pode a gente lá também. Né? Vocês estão aparecendo lá. Vamos ver, né? Vamos ver. Senão a gente já vai pedir ajuda pro coronel. Bom, chegamos nos minutos finais e a gente tem uma dinâmica agora pra fazer. Olha só. Agora André, que o bicho vou precisar pega. de Deixa eu você até abrir auxiliando aqui, aqui, ó. ó. Pera lá. É a dinâmica, a gente chama de dinâmica do 1 minuto. Certo. Porque você tem 1 minuto pra responder de forma rápida um bate-volta que eu vou fazer. Eu vou fazer uma pergunta e você me dá uma resposta. Vamos lá. Pergunta e resposta. Vai ter minuto. que citar 3 poemas de Machado de Assis. Ixi, Nem sei fosse se ele era comigo. poeta também, enfim. Mas, ó, como vai funcionar? Eu vou fazer uma pergunta. O Tá. André vai cronometrar 1 minuto, eu vou fazer uma pergunta, é bate e volta. Tá. Eu faço uma pergunta, você me dá uma resposta. Sim. Se você não souber responder rápido, você fala a próxima, Tá que bom. a gente vai pra próxima. Tá Pode bom, ser? combinado. Então vamos lá. Vamos lá. Vou dar o ok aqui. Valendo. Um medo. Não subir campanha e a campanha dá errado lá e dá algum BO. Boa, justo. Uma palavra que te define. Paciência, acho que vocês comentaram aqui. Um sonho que ainda não realizou. Cara, um sonho. Ter filho ainda. A gente tá na luta aí. Um erro que te ensinou muito. Um erro. Cara, talvez ouvir algumas pessoas e levar isso em algum momento. Ok. Um mentor ou inspiração. Cara, eu tenho algumas pessoas, mas eu gosto muito do Flávio Augusto, pra mim, como Nossa, referência. também. E eu tenho o Alessandro Carlos, que é um parceiro Tatal, né? Vocês já Tatal, até falaram no aham, podcast sim. dele. É um parceiro muito bom também. Uma qualidade indispensável. Qualidade? É verdade. Um valor inegociável. Também entraria verdade, mas eu acho que também pode ser justiça. Um hábito que mudou sua vida. Um hábito. Cara, agradecer a Deus. Eu tenho voltado mais à igreja também, Já servir a foi. Deus. Já foi? Já foi? foi? Mas vamos Já terminar, foi? vamos terminar. Mas vamos Acabou. acabar, eu acho Não que- concluiu o desafio em 1 minuto, tá. mas vamos terminar que tá no finalzinho já também. Tá. Um livro ou filme transformador. Cara, um livro transformador é Os Segredos da Mente Milionária. Pra mim foi muito bom. Ótimo. E também o do Flávio Augusto lá, o Ponto de inflexão. Ponto de Inflexão. Muito bom o livro. Um conselho em uma palavra. Conselho? Persistência. Um arrependimento. Não tenho. Uma meta pro futuro. Continuar crescendo enquanto agência e estruturar novos negócios. Prontinho, fechamos, concluído. Maravilha, fechamos. É Desafio concluído. Não foi com 1 minuto, mas Foi um foi minuto. muito proveitoso. pelo Foi menos as muito respostas. bem reflexivas as respostas, bem profundas. Infelizmente, estamos chegando ao final desse nosso episódio. Eu gostei Sim. muito. Muito obrigado, Coronel, pela participação. Foi um prazer poder conversar com você. Sempre um grande prazer. E vamos para os recados finais, né? Eu gostei demais, eu já aprendi muita coisa aqui. É muita Sim. coisa mesmo. Aqui depois Bom. eu vou ter que lançar tudo num bloquinho de nota para não esquecer. Exatamente. Ou Mas usa obrigado, uma viu, inteligência Coronel? artificial para ela resumir todo exatamente. o episódio. Pega o episódio, joga pra transcrição e pede pra... Usem a ferramenta da maneira correta. Usem Isso. para crescimento, né? Mas obrigado, Sim. Coronel, pela disponibilidade. Eu sei que é tudo muito corrido para você e a gente Sim. aproveitou que você tá aqui ainda perto, né? Porque Sim. semana que vem você viaja, já não tá Isso. mais aqui, né? E a gente agradece muito por contribuir com a gente Tá. aqui. Eu agradeço também a oportunidade de estar aqui com vocês, é uma alegria, né? Vocês são amigos, né? Somos de casa, acho que o bate-papo fluiu também. E agradecer a oportunidade e desejar muito sucesso pro Bastidores SA. Também, Maravilha. mas Obrigado. né, pro City, né? Para todos os projetos que vocês têm também. Maravilha, gente, é isso. Lembrando que o Bastidores SA é um podcast onde a gente traz esses profissionais para
é uma aula, na verdade, né? E SA é para vocês sentarem e aprenderem sobre o que a gente está debatendo aqui. A ideia é que vocês saiam daqui com conhecimento, com conteúdo enriquecedor. E nós estamos falando, de onde nós estamos falando? Nós estamos falando aqui do Pátio Estúdio, né? Aqui a nossa estrutura do podcast fica aqui. Quem quiser fazer gravação também tem o espaço, tem toda a equipe que faz essa parte da operação. E quem quiser também acompanhar um pouquinho mais da gente é lá no @CityCuiabá. E também criamos recentemente o perfil, tanto no YouTube quanto no Instagram do podcast. Então os recortes vão sair lá, os stories vão sair lá e os vídeos na íntegra também vão sair lá. Então acompanhem por lá. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau. Valeu.